Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma atividade semanal de logosofia, né? Onde toda semana, cada semana, um estudante traz um pouco sobre os resultados dos seus estudos, né? Utilizando o método logosófico. A logosofia ela é uma ciência de adiantamento mental e onde, a partir de um estudo tanto teórico quanto prático a respeito dos diversos temas que essa ciência aborda, ela ensina a realizar um processo de evolução consciente. Para saber mais a respeito dessa ciência, como se estuda, né, como começar a estudar, o que se estuda, né, e começar a entrar em contato com esse método, a Logosofia disponibiliza um curso gratuito com duração de 1 horinha semanal, onde um docente da fundação se disponibiliza, né, esse tempo para explicar a respeito dessa ciência. Então, caso seja do interesse de vocês, tem um link aqui embaixo na descrição, direcionando para a inscrição nesse curso gratuito. Então, vamos iniciar a atividade de hoje, que tem um tema muito interessante, né? O tema do futuro. Se eu posso mudar o meu futuro. Vou começar me apresentando. Meu nome é Renato, eu tenho 26 anos, eu sou engenheiro mecânico e estudante de logosofia, aqui de Florianópolis. Eu comecei a estudar logosofia lá em 2014, logo quando eu iniciei a universidade. E eu ingressei no final desse ano mesmo. E nessa atividade eu quero trazer um pouco a respeito desse conceito de futuro, né? E como o estudo da logosofia vem me permitindo ampliar o que eu conheço, né, desse conceito, né? Vem me dando mais liberdade, entender a liberdade que eu tenho perante esse conceito. Eu queria começar a reunião fazendo algumas perguntas, né, para cada um ir pensando, ver que conceito tem, né? Que conceito tem de futuro, né? O que é o futuro? É o que eu vou viver lá na frente? E esse futuro, será que é algo que já está pronto, né? Já está escrito em algum lugar? Eu vou viver esse futuro indiferentemente da minha vontade, indiferentemente do meu esforço? Ou será que é algo incerto? Será que é algo que depende ou independe de mim? Logo que eu comecei a estudar, né, sobre esse tema, aqui na Fundação, os primeiros movimentos mentais que eu fazia tentando responder essa pergunta sempre me levavam a enxergar o futuro primeiro como algo muito distante, muito incerto e aparentemente com pouca influência, né, da minha realidade atual. E quando eu era pequeno, eu recordo que eu tinha até dificuldade de pensar, eu não fazendo o exercício de recordar, eu não lembro de eu pequenininho pensando como é que iria ser, né, o próximo ano, ou o próximo 2 anos, mas eu tinha sempre, né, a colaboração dos meus pais, né, que sempre me estimulavam a estudar, a buscar conhecer melhor as coisas, entender melhor as coisas, porque a princípio esse conhecimento iria servir, né, para o meu futuro. Tem um trechinho que eu vou projetar agora, que o autor da Logosofia ele ensina o seguinte, olha só. O desconhecimento das suas possibilidades internas e dos segredos que se aninham nas profundezas de sua alma tornou o homem cético a respeito do seu próprio futuro. Eu achei esse trecho bem interessante, né? Ele esclarece algumas coisas, né? Então, eu tinha uma certa dúvida, né, de o que seria o meu futuro, né. Mas também, ao começar a estudar para esse tema da reunião, surgiu outro movimento mental, né, e eu vou contar para vocês. Eu me fiz a pergunta, né, e se todo o esforço que eu tô, se tudo que eu tô me esforçando para fazer agora, né, então para preparar meu futuro, todo o tempo que eu tô empregando, primeiro para estudar, passar no vestibular, me formar, trabalhar, todo esse trabalho, né, com o objetivo de constituir minha família. E que adianta todo esse movimento se eu corro risco, né, principalmente até, tipo, risco de vida, né, risco da minha integridade física, né, na minha vida. E parece que o autor da Logosofia já sabia que eu iria ter algum movimento parecido com esse, não sei se alguém tem algum parecido, né, mas tem outro trecho de outro livro da Logosofia que o autor da Logosofia diz o seguinte, ó:
algo que muitos poucos pensam quando vem aparecer o futuro sombrio, cheio de ameaças e tremendos fantasmas trágicos. O que esse futuro pode pretender de nós? Levar a nossa vida? Mas por acaso a vida não está em perigo a cada minuto? Não escapamos a todo instante de perigos por onde quer que seja? Se tivermos esse pensamento bem situado na mente, pensaremos com toda a sensatez que o futuro sombrio nada mais é do que um perigo a mais que o pensamento de incerteza, um perigo a mais, opa, me perdi, um perigo a mais que poderemos contornar com o mesmo risco que o tijolo poderia cair subitamente sobre nossas cabeças. Interessante, né? Aí continua assim, ó. Afastado assim o pensamento da incerteza, concentraremos todo o nosso esforço num trabalho amplo e grande de própria superação. E feliz será o momento que levar consigo o último minuto da sua vida, se nos encontrar realizando tão nobre, grata e sublime tarefa, pois levaremos como derradeira recordação a última coisa que fizemos para o nosso próprio bem, que implica também no bem dos demais. Bom, para mim, esse trecho foi esclarecedor, né? O autor da Logosofia, ele me ensinou ali que eu preciso aprender a concentrar minha energia no que é importante, no que é factível, né? E no que eu posso mudar a partir da minha própria vontade. Então, se eu ficar imaginando uma situação que poderia acontecer, ou deixar que qualquer pensamento, de qualquer forma que seja, tire a minha energia de pensar, né, de me esforçar, de trabalhar, de evoluir, isso não colabora com os meus objetivos. E isso, pensando nisso, se torna uma coisa muito clara, né? Se tem algum pensamento que argumenta que eu não devo me esforçar, que eu não devo pensar, por qualquer que seja a razão, claramente é um pensamento que não quer me auxiliar com os meus objetivos, que a logosofia denomina de pensamento deficiência, né? Ele me convida a ficar inerte, não movimentar minhas faculdades mentais, isso é, o oposto do que eu venho aprendendo. Então, com esse estudo, a primeira chave que eu consegui foi essa, né? Sabendo que não é lógico, primeiro, que o objetivo do meu futuro seja tomar minha vida, né? O objetivo principal seja tomar minha vida. Então, esse pensamento eu tenho que afastar, né, da minha mente, esse pensamento de incerteza, e concentrar, sim, o meu esforço no trabalho de superação, que é amplo. E esse aspecto de concentrar o meu esforço no que importa tem sido uma chave para mim em vários estudos, porque eu já me peguei várias vezes imaginando e pensando situações que sugavam essa minha energia e claramente não colaboravam com o meu objetivo. E isso é muito lógico, né? Pelo menos para mim faz sentido, né? Eu vejo que essa é uma situação análoga, igual, né? Quando eu vejo frente a um desafio, uma dificuldade, e aparentemente essa dificuldade toma toda a minha vida. Parece que eu não consigo ir para frente por conta disso, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho e por algum motivo o computador não salva o que eu fiz, meu computador trava, né? O que normalmente acontece? Para mim já aconteceram várias vezes na época da faculdade, agora na época do trabalho, que eu ficava fazendo o trabalho, daí depois de 3, 4, às vezes eu tenho uma recordação de até um dia que eu fiquei trabalhando umas 6 horas, eu esqueci, né, de salvar no meio do caminho. Depois de 6 horas, o programa travou, e aí? Perdi todo o meu trabalho. Então, nessas situações, eu percebo que atua um conjunto de deficiências, né, que me suga completamente a energia, né. Eu listei algumas delas, né. A debilidade, que se é manifestada na ausência das energias, né. A inconstância, que é trocar de uma atividade para outra de maneira muito rápida. Nesse caso ali, quando o computador travou, eu resolvi não trabalhar mais, porque para mim não na hora o pensamento da inconstância, né, me fez parecer que não valia a pena, né, continuar trabalhando. A falta de vontade, né, entre outros. E eu percebi também que tem uma conexão muito íntima dessas deficiências com o pensamento de eu não querer me esforçar para pensar no meu futuro, com o temor de ser um esforço em vão, né.
Eu peguei um trechinho que o autor da logosofia tem no livro, sobre que ele ensina sobre as deficiências, né, psicológicas do ser humano, as deficiências mentais do ser humano, e onde ele cita vários pensamentos de deficiência, né? E nesse trecho, o autor da logosofia está falando sobre a inconstância. E olha só o que ele fala. Produto da inconsciência a respeito dos valores fundamentais da vida, essa deficiência revela a falta de noção cabal sobre a importância que assume para a própria existência a continuidade de cada um dos processos que o ser se põe em marcha ao longo dela. Ao interromper esses processos, o inconstante desaproveita o tempo, anula os esforços feitos e diminui a eficácia dos elementos que usou em cada oportunidade. E continua. É sabido que aquilo que se começa hoje se abandona amanhã conduz a estados psicológicos de permanente insatisfação. Essa deficiência não permite desfrutar de situações estáveis, resultado de projetos levados até o fim. Não permite degustar a felicidade de um propósito perdurável, de uma ideia construtiva em vias do desenvolvimento e ainda expõe a perder o que se tem. Bom, para mim, nesse trecho, eu entendi que o movimento de temor ao futuro, por temer, entre aspas, né, malgastar as minhas energias, o meu tempo, na verdade, é uma boa parte do pensamento da inconstância atuando, né, fazendo com que eu não me esforce e futuramente, de forma lógica, né, eu herdo essas situações e me encontro em situações instáveis, sem resultados para finais de projetos e sem poder degustar a felicidade, né, e um propósito perdurável, como o autor da logosofia falou aí. Bom, então, tendo em conta esse primeiro contato com o que o conhecimento da logosofia me proporcionou a respeito do tema, eu resolvi fazer um teste dentro de mim, né, fazer uma limpeza mental, né, reconhecer todos os pensamentos que estão atuando na minha mente, né, em todas as situações, e identificando esses pensamentos de deficiência, né, tratar de criar uma barreira, pelo menos por enquanto eu estou desenvolvendo esse estudo, para entender melhor quais são as possibilidades que eu tenho para o meu futuro, né, frente a esse estudo. E agora, então, com a mente menos poluída, eu comecei a refazer algumas das perguntas que eu me fiz lá no início, né? O que é o meu futuro? Que aspectos definem o meu futuro? Será que o meu futuro já está pronto, já está escrito em algum lugar, já está bem definido? Se é isso, né? Do que depende do que eu vou viver no futuro? Sorte? O que eu vivi no passado já influenciou o que eu estou vivendo no meu presente, né? Porque passado, há um tempo atrás, esse aqui é o meu futuro, né? Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Eu hoje sou formado em engenharia mecânica, eu trabalho com isso, e o meu gosto pela engenharia, né, ele começou desde lá de pequeno. Eu sempre, eu sempre fui uma criança assim, muito curiosa, eu tive muita curiosidade, principalmente de saber como as coisas funcionavam, né? Eu adorava ficar, assim, imaginar como é que funcionava a televisão, né, um computador, um carro, né, ficava olhando. Eu era aquela criança que, assim, quando sei que várias crianças fazem isso, mas eu não perdi, assim, quando eu ouvia barulho de avião, eu ia correndo para fora para ficar olhando e eu ficava maravilhado, né, com essa possibilidade, né, de uma máquina, né, poder voar. E quando eu era pequeno também, na época, minha mãe tinha uma papelaria e livraria que vendia vários tipos de materiais, né, dessa loja, cadernos, essas coisas, e inclusive brinquedos. E ela encomendava vários, né, fazia pedido de vários, vinham por fornecedores, né, e alguns desses, quando chegava, depois de receber mesmo, ela começava a verificar e alguns vinham quebrados. Alguns deles até eu conseguia arrumar, né, na verdade, alguns deles tipo, vinham quebrados e eu sempre pedia para ela, né, para tentar abrir, mexer, por causa da minha curiosidade. E alguns eu conseguia arrumar, alguns eu quebrava mais ainda, eu estragava mais ainda, mas eu sempre tinha essa vontade, né, de abrir e entender.
E o tempo foi passando, eu tive um primo meu que começou a fazer o curso, né, aqui em Florianópolis. Eu, na época, morava em Ceará, que é lá no oeste de Santa Catarina. Depois eu me mudei aqui para Florianópolis. E o tempo foi passando, esse meu primo começou a fazer, e sempre que ele voltava para casa e trazia algum projeto, mostrava alguma coisa, eu ficava, né, achava muito interessante, eu ficava impressionado com isso. E esse estímulo todo foi gerando, né, essa vontade de fazer esse curso e foi contribuindo, né, com o objetivo de fazer esse curso. E isso fez com que eu decidisse vir para Florianópolis para estudar, passasse na universidade aqui e depois de finalizar o curso trabalhasse com isso, né? Hoje eu faço projetos de tubulação, suportes e de processos industriais. E eu ainda fico muito impressionado cada projeto novo que eu entro, cada vez que eu me desloco até, né, uma planta, um parque fabril, eu fico impressionado, né, quantos tipos de máquinas, né, e processos diferentes, né, são criados para desenvolver certos produtos. Eu quis contar um pouquinho do que eu vivi, né, da minha trajetória da vida nesse aspecto, porque essa recordação me permitiu começar a responder aquelas perguntas que eu já fiz, né, de uma forma um pouquinho mais profunda, né. Então, que aspectos definiram essa parte do meu futuro, né, esse aspecto do futuro da minha vida? Será que as decisões que eu tomei lá, criança, depois adolescente, aí depois decidindo por vir para essa cidade, aí depois decidindo por manter esse curso, me auxiliaram a chegar nesse ponto? Quão importante foram essas decisões, né? Então, o que que o meu passado tem a ver com o que eu vivo hoje? Tem alguma relação? Eu comecei a fazer o seguinte movimento mental, né? Será que o que eu vivi tem influência no que eu estou vivendo? E se tem, né, essa influência, eu faço um movimento inverso, eu faço um movimento de recordar o que eu vivi e recordar com gratidão o que eu vivi para ser grato ao Renato pequenininho lá que tentava consertar brinquedo para viver o que eu vivo hoje. Nesse movimento também eu recordei do período vestibular, né, que foi uma etapa bem intensa para mim. Na verdade é uma etapa, acredito que é uma etapa bem intensa para o adolescente, para o jovem, né, que vive essa situação. E que assim, foi uma etapa difícil, né, difícil no sentido de trabalhosa, cheia de lutas, né. E depois de passar na faculdade, olhando agora, foi ainda mais difícil, né. O curso foi muito intenso, né. Eu diria até mais difícil e demandou muito mais esforço e vontade para poder ir passando por toda a grade da engenharia e aprendendo as bases do que eu uso na minha profissão. E aí eu me retorno aquelas perguntas, aquele movimento que eu fiz lá no início, né, de que adianta todo esse esforço se eu não tenho um objetivo? E repito a pergunta, né, também, de que adianta ter passado todo esse esforço na universidade, se eu não me dou ao prazer, né, de parar de vez em quando, recordar e ser grato, né, ao Renato lá que se esforçou para passar no vestibular, que se esforçou para passar nas matérias. Que adianta viver algo que logo ali mais para frente não vai ser recordado e não vai ser útil, né. Isso seria tempo perdido, né, ou vida perdida. Eu vou passar mais um trechinho aqui de um livro, onde o autor da logosofia, ele traz um pouco sobre isso, né. Ele faz ele fala o seguinte, ele ensina o seguinte: "Surge disso a seguinte pergunta: para que se quer viver o que imediatamente depois será esquecido? Que significado tem essa forma de conduzir-se? Que consciência pode se haver da vida se não se sabe encaminhá-la a todo momento como algo ativo, como algo presente, que não se ausente nunca da sua consciência, cuja recordação não seja perdida?" Então, repetindo, né? Qual a importância, refazendo algumas perguntas. Qual a importância que eu dou para o que eu estou vivendo hoje, pensando nessa trajetória? Falei esse trecho, eu fiz um movimento também de recordar o que eu tinha feito nas últimas semanas.
eu venho aprendendo que eu preciso enxergar a minha vida como um campo experimental para fazer esses movimentos, né? E é isso mesmo, né? O que que colabora com o meu objetivo e o que que me desvia do meu objetivo? O que que eu fiz nas últimas 2 semanas? O que que colaborou, o que não colaborou? Eu tenho um objetivo definido para o futuro? Me recordo com frequência do que eu vivi? Eu tenho tido liberdade para fazer o que é da minha vontade, construir o futuro que eu quero viver? Bom, fazendo, né, um compilado e recordando dessa experiência, eu percebi que, mesmo quando eu era pequeno, ainda não tendo tanta atenção e não sendo consciente, as decisões que eu tomei foram se conformando o meu futuro, né? A cidade onde eu moro, a profissão que eu exerço, os amigos que eu tenho. E essa constatação, ela vem colaborando com o meu entendimento que eu sou, sim, o maior agente, né? O agente principal frente ao meu futuro. E com o estudo da logosofia, eu venho tendo contato com os conhecimentos que me fazem entender essa realidade, né? A realidade externa que eu vivo, mas a realidade causal, a realidade interna que eu tenho, a minha mente, os meus pensamentos, os pensamentos de deficiências, que eu citei alguns aqui, os que os meus sentimentos têm a ver com isso, como é que eu... E, principalmente, conhecendo esses conceitos, né? Como é que eu posso utilizar desses conceitos como ferramentas internas para ir criando o futuro que eu quero viver. E junto com esses conhecimentos também vem a constatação que eu irei me deparar com dificuldades, né, com lutas, né? Não vou agora, a partir desse estudo que eu consegui fazer, um movimento de limpeza mental e tirar esses pensamentos, não quer dizer que eles não vão voltar depois, né? Mas vem essa constatação vindo essa constatação que eu vou me deparar com essas dificuldades, eu já sei que eu preciso me colocar frente a elas de uma forma ativa, né? A forma que eu devo me colocar frente a elas é como enfrentá-las, para que eu possa continuar trilhando esse caminho de evolução consciente que eu estou me propondo a seguir com o estudo da logosofia e na minha vida, né? E outro aspecto que eu percebi de grande importância durante esse estudo foi de realmente me pensar como eu vejo, como eu me vejo no futuro, né? E quando eu penso no futuro, o primeiro movimento que vem é sempre o movimento profissional, que é importante também, né? O primeiro movimento que vem é como é que tá o Renato engenheiro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas eu preciso recordar também que a minha vida é feita de todas as outras vidas que compõem dela, né? Então, além de profissional, como é que eu quero ser? Como é que eu quero ser como pessoa, né? Como é que eu quero conviver com as outras pessoas? Como é que eu quero cultivar, por exemplo, as minhas amizades, né? Como é que eu quero estar com meus amigos daqui a 5 a 10 anos? Como é que eu quero ser como esposo? Como é que eu quero ser como pai? Como é que eu quero continuar convivendo com a minha família? Em que aspectos quero melhorar, né? E principalmente a partir, tendo esse objetivo, né, mais claro, como é que eu quero me preparar para isso? E eu venho aprendendo e eu venho, né, vendo com a minha vida que o estudo da logosofia ele vem colaborando muito a a melhorar em todas essas áreas, e até na área profissional, porque a área profissional minha depende, né, de todas essas áreas, não é a minha vida ela não é só feita de um ponto, como eu falei, né, tem várias outras vidas. Então eu gostaria de ler mais um trechinho aqui, o autor da Logosofia, ele ensina o seguinte, ó: "Vemos assim que é necessário, para o desenvolvimento de atividades futuras, criar pensamentos e construir ideias que sejam arquétipos fiéis para a inspiração, que sirvam para impulsionar a vontade na realização do que foi concebido. Logicamente, a inteligência desse modo se proverá de energias e desenvolverá uma função importantíssima na direção dos trabalhos que, até alcançar a culminação do objetivo perseguido, deverão ser executados." Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, né, até agora. Eu espero que essa exposição, né, do que eu tenho vivido com o estudo da filosofia a respeito desse tema, né, e trazendo essas vivências, possa ter colaborado com vocês. E recordando, aqueles que se interessarem, né, tiverem interesse em conhecer melhor como é que funciona essa ciência, né,
que se estuda, né? Esse é um dos temas, né? Mas a logosofia aborda diversos temas. Tem o link aqui embaixo para inscrição para esse curso gratuito, que tem duração de 1 hora semanal. Fiquem à vontade. E recordando também que essa é uma atividade semanal, então todas as quintas-feiras, né, às 18h30, ela vai estar aqui no YouTube uma atividade nova. Gostaria de agradecer de novo, então, a presença. Muito obrigado.